Vamos lá. Bom dia, turma. A nossa aula de hoje vai ser aula de arte, né? A turminha do 7º ano. E nas outras aulas, a gente parou no capítulo 2. O nosso livro de arte, ele é composto por 8 capítulos. E como a gente tem 4 provas, né? Cada prova a gente utiliza 2 unidades. Para a primeira prova, a gente utilizou a unidade, o capítulo 1 e o capítulo 2. O que acontece? Vocês sabem que as minhas aulas de arte, toda atividade, ela vale uma nota, né? Eu avalio de 0 a 10 todas as atividades. Sejam vistos, sejam artesanatos, sejam atividades em sala, seja comportamento, seja qualquer atividade, eu estou avaliando vocês. Dessa vez agora, como a gente está em aula online, eu vou fazer o seguinte. Uma parte do assunto eu vou passar prova e a outra parte vai ser tipo trabalho, atividades. Se tiver alguma atividade para vocês pintarem, desenharem, fazerem, fabricarem, confeccionarem, aí eu vou estar pedindo em cada aula o que é que vai ter na próxima. Vocês fazem e depois mandam para mim as fotos, certo? No decorrer das aulas, eu vou avisando a vocês o que é que vocês têm que fazer e o que é que vocês não têm que fazer. Em relação a exercícios que tiver no livro, na aula que eu passar, vocês vão assistir a este vídeo e vocês vão responder. E depois vocês mandam as fotos para mim da resposta. Em uma outra aula, a gente pode debater as respostas, né? Eu vou avaliar as respostas que vocês mandaram e em uma próxima aula eu vou planejar a aula para discutir o que foi que vocês responderam, certo? Então, peguem aí o livrinho de vocês, né? Esse aqui, ó, o livro do 7º ano de arte. E vamos abrir ele na página 26. A gente vai estudar as cores expressam sentimentos. Vamos para uma breve explicação sobre isso daqui antes de começar a leitura do livro. As cores, vocês sabem que existem cores neutras, frias, quentes. Não é que a gente topa na cor e ela é o quê? Fria, quente. Não é isso. É que a cor dá uma sensação, um sentimento de tristeza, um sentimento de alegria, um sentimento de calor, de fervor. Então, quando ele quis dizer assim, as cores expressam sentimentos, significa dizer que cada cor vai expressar algo diferente em você. Eu sei que a maioria das pessoas, não sei todas, mas eu creio que sim, as cores escuras, elas dão ideia de quentes, né? Ideias de tristeza, talvez, como o preto, o marrom, né? A cor branca, ela dá uma ideia de paz, de suave. A cor vermelha dá uma ideia de fogo, de quentura, né? De paixão, que a gente considera como a cor do amor, né? As cores verdes, aquela coisa mais suave, mais natureza, o azul representando o céu, né? A alegria. Então as cores, elas expressam sentimentos. Só que cada pessoa, ao ver uma cor diferente, vai sentir uma sensação diferente. Por exemplo, uma casa, né? Vejam que é porque hoje está tudo moderno. Cada um pinta a casa do jeito que quer, do jeito que acha melhor, que acha bonito, que o engenheiro diz que é assim, que tal, e que é moda. Mas a maioria das casas, as cores internas são cores claras, porque dão ideia de leveza, suavidade, paz, não é verdade? Por exemplo, como não seria estranho pintar as paredes internas de uma casa de preto? A casa, mesmo pelo dia, se tornaria totalmente escura. Uma casa sombria, triste, talvez. Nada contra de quem gosta de preto. Não é porque todas as pessoas que gostam de preto vestem preto, como as pessoas que gostam de rock, né, como as pessoas que estão de luto, significam dizer que elas são sempre tristes. Mas o preto, ele representa uma energia realmente escura, né, pesada. Vejam, como aqui eu estou em casa e a parede da minha casa está pintada de marfim. É uma cor clara, né? A maioria das casas são cores claras. Já uma cozinha, um quarto decorado já é diferente, mas o entorno da casa, a maioria tem que ser cor clara,
para dar ideia de paz, de limpeza, certo? Vamos ao livro, na página 26, esta página aqui, em que diz o seguinte: temos aí duas imagens, que são dois livros ilustrados pelo escritor, desenhista e cartunista Ziraldo. Ziraldo nasceu em 1932 em Caratinga, Minas Gerais. Entre seus vários trabalhos é conhecido por ter criado a turma do Pererê e o Menino Maluquinho. É aquele menino que tem a panela na cabeça, né, nos desenhos lá de gibis. O livro Flictis conta a história de uma cor que não consegue se encaixar em lugar nenhum, sentindo-se sozinha, por não ser aceita nem no arco-íris nem nas bandeiras. Inicia uma jornada à procura de um lugar em que seja aceita. Leia um trecho do livro abaixo. Um dos livros de Flictis tem esse trecho aqui. Não tinha a força do vermelho, não tinha a imensidão do amarelo, nem a paz que tem o azul. Era apenas o frágil e feio e aflito Flictis. Nesse pequeno trecho deste livro, ele diz o seguinte, que esse menino não tinha a força do vermelho. Então, ele quer dizer, de acordo com a teoria que a gente estuda, que a gente vem falando, que o vermelho dá a ideia de intenso, né, de algo grandioso, e este menino não tinha. Este menino não tinha a imensidão do amarelo, que o amarelo representa a energia, você lembra do sol. E nem ele tinha a paz que tem o azul. O azul representa o céu, né? Você olha para o céu, vê as nuvens, vê aquele azul, o branco e o azul. Representa alegria, representa paz, representa suavidade. Ele era apenas um menino frágil e aflito. Então, nesse pequeno trecho do texto desse livro, mostra que algumas cores, como vermelho, amarelo e azul, demonstram sim quem é aquela pessoa ou não. Na página 27, nós temos um box que diz o seguinte, que vocês no livrinho de vocês vão ver. O box. Sobre o tema penso. Ao longo da história, a cor Flictis vai encontrando a sua força. Você já parou para pensar que as cores transmitem sentimentos? Foi o que a gente acabou de explicar. Que as cores, elas transmitem sentimentos. O vermelho transmite um sentimento, o preto, o branco, o bege, o azul, o verde, o rosa. Isso vai depender da expressão que cada um de vocês podem adequar a cada cor. Então, vocês vão responder nesse box o seguinte: você já parou para pensar que as cores transmitem sentimentos? Lógico que vocês vão dizer que sim. Agora, por que vocês acham que elas transmitem sentimentos? Respondam, certo? Mais logo abaixo nós temos, observem as imagens a seguir, né? Essas imagens aqui, ó, na página 27, a mesma página do box. Mostra o seguinte, detalhe de totem da casa tribal, aí mostra as cores verde, vermelho e marrom. A próxima imagem, lágrimas de São Pedro, mostra como se tivessem em meio a bastante choro as cores. Na página seguinte, que é a página 28, mostra móveis antigos, o vermelho, o marrom, mostra uma ideia de intenso, né, de antigo. E ainda diz o seguinte, Cildo Meireles é um artista plástico brasileiro, nascido em 1948, que trabalha com diversidade de suportes, técnicas e materiais. E seus temas quase sempre estão ligados a questões de natureza política e social. O outro quadro, esse aqui, abaixo, Harmonia em Vermelho. Vejam que esse quadro totalmente pintado de vermelho, ele dá uma ideia de algo quente, de fervor, de energia. Henri Matisse foi um pintor francês conhecido pela forma que utiliza as cores em suas obras. Então, essa breve explicação sobre as cores expressam sentimentos é para que vocês respondam o box, né? E esses quadros da página 29, certo? O quadro da página 29. Nesses quadros diz o seguinte: observando as cores nas imagens da página anterior, escreva nos quadros abaixo. Você acha que as cores são importantes nessas obras? Explique.
Que sensações são provocadas por essas cores? No caso, essas cores dos quadros, das pinturas das páginas anteriores. Se mudássemos as cores nas imagens, teríamos as mesmas sensações? Então, além de vocês responderem sim e não, eu quero que vocês deem uma breve explicação sobre as cores que provocam o quê? Sentimentos. Ainda na página 30, esse texto em azul diz o seguinte: o que seria do mundo se não existisse cor? Vocês vão ler esse texto e vão só adquirir mais um pouco de conhecimento para poder responder o exercício, certo?